Shalom, Kulam Israelitim, todos os israelitas. Shalom para você que está acompanhando o nosso canal no YouTube. Aqui é o ancião Asaf Benami Crispim Levi. E o nosso objetivo é ensinar a Torá, a lei do Eterno. A lei que dá vida, a lei que nos impulsiona a pensar num mundo mais justo, num mundo mais humano do que esse mundo que nós estamos vivendo. Todas as quarta-feiras nós estamos estudando um item da Torá. A Torá é a lei do Eterno, aquela lei que, como diz David no Salmo 119, 160, a tua Torá, a tua lei, é a verdade, desde o princípio, desde o Bereshit. E todas as nações são regidas por uma lei. E essas leis das nações foram baseadas na lei do Eterno, pena que os homens remendaram elas, pena que os homens mudaram e tentaram fazer com que essas leis beneficiassem as suas próprias concupiscências. Mas a lei do Eterno é para sempre, Leolam Vaed. E, como está lá em Apocalipse capítulo 20, ela vai julgar todos os seres humanos naquele último dia. Abriram-se os livros, que são os dos profetas, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E todo aquele que não foi escrito, segundo o que está no livro, este foi lançado no lago de fogo, no Gam Esh. Bom, mas hoje eu quero falar sobre o item de número 109. Nós estamos falando sobre os dízimos, as ofertas, o Maserim, o Astromot, dízimos e oferta para o templo de Yahvé. Bom, e hoje vamos falar sobre o item 129. Os Kohanim, que é o sacerdote, e os levitas também devem dizimar. Bemidbar, Números 18, 24 a 32. Bemidbar, Números 18, 24 ao 32. Que diz assim: mas os levitas, farão o serviço do Mishkan da congregação, e eles levarão suas iniquidades. Isto será um Ruk Leolam Vaed, ao longo de suas gerações, porquanto entre os filhos de Israel eles não têm herança. Mas o Maaser, o dízimo, dos filhos de Israel que eles ofereceram como uma oferta de Trumá a Yahvé, eu tenho dado aos Levim por herança. Portanto, eu tenho-lhes dito, entre os filhos de Israel eles não terão herança. E Yahvé falou a Moshe, dizendo: fala com os Levim e diz-lhes: quando vós receber dos filhos de Israel o Maaser, o dízimo, que eu lhes dei por sua herança, então vós oferecereis uma oferta de terumá dele para Yahvé, a 10ª parte do Maaser, ou seja, o dízimo dos dízimos. A vossa oferta de terumá vos será avaliada como sendo o grão da eira e como a abundância do lagar. Assim vós também oferecereis uma oferta de terumá e água, de todos os vossos Maaser que vós receberdes dos filhos de Israel. E vós dareis a trumá de Yahvé a Harun o Corre. Fora todos os vossos presentes, vós ofereceis toda oferta de terumá a Yahvé, todas, dentre as melhores delas, a parte kadosh delas. Então tu lhe dirás: quando vós levantardes o melhor deles, será contado aos Levim como a produção da eira
e como o aumento do lagar. E vós as comereis em todo lugar, vós e vossas casas, porque isto é vossa recompensa, pelo vosso serviço no Mishkan da congregação. E vós não levareis pecado por causa disso, quando vós levantardes o melhor deles, e nem vós macularei as coisas kadoshim dos filhos de Israel, para que não morrais. Bom, então, esse mitzvah, esse mandamento da Torá, ele é endereçado aos Kohanim, aos sacerdotes, e aos Leviim, aos levitas. Os sacerdotes eram da tribo de Aharon. Esses ministravam no templo, ensinavam a Torá, ofereciam o sacrifício do povo de Israel. E os outros levitas, de outras descendências, de outra etnia, por exemplo, dos coatitas, dos gersonitas, de outros, né, que tinha em Israel, eram tirados para cantores, para cantoras, para guardadores do templo, guardas do templo, para tomar conta ou guardar os instrumentos de música, os instrumentos da cozinha, os utensílios da cozinha. Agora, aqueles da linhagem de Arão, esses eram exclusivamente separados para ministrar na tenda da congregação. Bom, então vamos ler passo a passo esse mitzvah, que diz assim: mas o maaser dos filhos de Israel que eles ofereceram como oferta de trumá, a Yahweh, eu tenho dado aos Leviim por herança. Portanto, eu tenho lhes dito entre os filhos de Israel, eles não terão herança. Então, quando você dá o seu maaser, o seu dízimo, você não está dando para o homem, você está dando para o Eterno. Muitos pecam porque ele fala, eu estou dando meu dízimo lá para o pastor, ou para o rabino, ou para o mulá, ou para o líder qualquer, e ele está usando esse dízimo. Não. Quem dava o dízimo, ele não precisava saber o que o levita estava fazendo. Já tem mandamento específico para isso que o Eterno deu. Já tem mandamento específico. Por exemplo, no dia das festas, quando levava o segundo dízimo, o dízimo das festas para os levitas. Se o caminho fosse longe, que a pessoa não pudesse carregar, ali, aquela quantidade de sacas de cevada, sacas de trigo, sacas de fruta, ou o seu ouro, a sua prata, né? Mas vamos falar das frutas, dos cereais. Ele vendia, acrescentava a quinta parte e ele levava ao Kohen, que estava naquele lugar ali em Jerusalém. Isso no dia das festas, e quando tinha o templo. E ele chegava diante do Kohen e disse, eu trouxe aqui o meu dízimo, e trouxe também comigo o órfão, o pobre, a viúva, o necessitado e o levita. Então o Kohen, que recebia aquele dízimo, abençoava ele. E falava, o que você está precisando? Então aquele Kohen ali repartia entre o levita, o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado. Porque não pode extrapolar a autoridade do Kohen e levita. Só ele que tinha autoridade para receber os dízimos. Nenhuma das outras 11 tribos de Israel poderia falar, não, eu faço do meu dízimo o que eu quero. Está errado. Eu vou ajudar o pobre, o órfão, a viúva. Tem uma boa intenção, mas o problema é aplicar a aplicação errada.
né? Por quê? Porque o Eterno diz, os dízimos que os filhos de Israel trouxerem a mim, veja bem, eu dou a Aharon e a sua descendência para sempre. Leolam Vaed, como uma herança. Aleluia. Bom, o 25. E Yahweh falou a Moshe, dizendo, fala com os Leviim e diz, quando vós receberdes dos filhos de Israel o Maaser, que eu lhes dei por sua herança, então vós oferecereis uma oferta de terumá dele para Yahweh, a 10ª parte do Maaser. Bom, quem ia recolher os dízimos, às vezes em lugares distantes, eram os levitas, os que ajudavam ali, os ajudantes, e entregava quem? A Aharon, conforme está aqui no item 28, né, no versículo 28. E eles tiravam o dízimo dos dízimos e dava a Aharon, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Aleluia. Bom, então esse item, os Kohanim, sacerdote, e os levitas também devem dizimar. Eles não podiam só pegar e guardar aquele dinheiro consigo, eles também tinham que dizimar. Então, multiplicava-se no meio de todo Israel, o Eterno abençoava. Porque quando você guarda qualquer mandamento da Torá, não seja rebelde em nenhum dos mandamentos da Torá, e principalmente no dízimo e nas ofertas, porque isso é ruim para você mesmo. Quando nós aplicamos os mandamentos do Eterno, nós chamamos a bênção para nós, a brahá para nós. Quando nós não guardamos os mandamentos do Eterno, nós atraímos aquela lá, a maldição. Então, continuando aqui o 27, e vossa oferta de terumá vos será avaliada como sendo o grão da eira e como a abundância do lagar. Assim vós também oferecereis uma oferta de terumá e água de todo o vosso maaser, que vós receber dos filhos de Israel, vós darei a terumá de água a Aharon. Então o dízimo dos dízimos era dado ao sumo sacerdote. Os outros Kohanim, os Leviim, ajudantes, recebiam e davam a Aharon, né? E dava o maaser, o dízimo dos dízimos, né? Bom, nós vemos, né, aqui no 29, fora todos vossos presentes, vós oferecereis toda oferta de terumá a Yahweh, todas, dentre as melhores delas, a parte kadosh delas. Então, tu lhes dirás, quando vos levantardes, o melhor deles será contado aos Leviim, como a produção da eira e como o aumento do lagar. E vós as comereis em todo lugar, vós e as casas, porque isso é a vossa recompensa pelo vosso serviço no Mishkan da ação. Então, era o salário, e é o salário dos levitas, dos sacerdotes, quando ministram a Torá. Nós não podemos investir em homem errado. Um líder religioso que não ensina os estatutos e o juízo do Eterno, os mandamentos do Eterno, ele não é digno de receber o maaser, não é digno de receber as trumote, nem as sedacote, nem nada. Porque o Eterno deu para os sacerdotes levitas para que ensinasse, né, como recompensa pelo serviço no Mishkan da congregação. E o 32, e vós não levareis pecado por causa disso, quando vós levantardes o melhor dele, nem vos mateis as coisas kadoshim dos filhos de Israel, para que não morrais. Bom, vamos para a Torá oral, né, no tempo de Abraham, no tempo de Isaac, no tempo de Jacob, no tempo de Yosef e no tempo, aleluia, de Noa. Aleluia. Esse item de número
129. Os Kohanim, sacerdotes, e os levitas também devem dizimar. Bereshit, Gênesis 28, 20. Bereshit, Gênesis 28, 20. 28, 20. E Yaakov jurou num voto, dizendo: se a palavra de Elohim estiver comigo e me guardar nesse deré que eu estou a seguir, e me der lerem para comer e vestes para continuar a vestir, então, se eu voltar outra vez para Baite de meu Aba em Shalom, então a palavra de Yahweh será o meu Elohim. E esta pedra, a qual coloquei por um pilar, será Baite de Elohim. E de tudo quanto tu me deres, eu seguramente te darei o maaser, o dízimo. Aleluia. Então veja bem, Yaakov representava um Kohen, um sacerdote. E ele deu o maaser dele também. Aleluia. E para finalizarmos, nós vamos no tempo de Aushua e dos seus talmudinhos, esse item de número 128. O segundo dízimo deve ser usado nas festas de Yahweh. Lucas 11, 42. Lucas 11, 42. Mas ai de vós, Prushim, fariseus, porque vós dais o dízimo da hortelã e da arruda, e de todas as variedades de ervas, e omite os mishpatim o ahavá de Yahweh. Então, essas vocês deveriam ter feito, e não deixar as outras inacabadas. Então, não adianta só nós darmos dízimos e as ofertas. Nós temos que guardar toda a Torá. E o Eterno cobra de nós, né? Se diligentemente ouvir da minha voz e guardar todos os meus estatutos e meus juízos, vós sereis para mim um reino sacerdotal e povo puro, porque toda a terra é minha. Aleluia. Que o Eterno abençoe todos os que nos acompanharam nesse dia.